Mas você pode abrir sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 8 a 13. Segundo Reis 22, de 8 a 13. O tema dessa mensagem é retorno à palavra de Deus. Retorno à palavra de Deus. Fruto já de outras pregações, meditações nesse texto, trazidas aqui à igreja. E nós queremos, desse mês que se encerra de ABD, deixar também essa palavra à igreja. O texto diz assim, irmãos, me acompanhem a leitura na sua Bíblia. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Zafã, que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Zafã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Zafã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes, e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Zafã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Amém? Graças a Deus. O livro da lei estava perdido, irmãos. O livro da lei estava perdido. Agora imagina onde? Perdido dentro do templo. Perdido dentro do templo. Podemos dizer que era uma Bíblia, porque o livro da lei aqui, nós entendemos aquilo que era essencial para o povo de Israel, que era a lei mesmo do Senhor dada a Moisés, e esse livro estava perdido no templo. É o tipo de objeto que você perde dentro de casa, e você fica chateado porque perdeu dentro de casa, sabe que está ali, porque quando não sabe até há um consolo: será que eu deixei em algum lugar? Será que deixei em outro? Mas se você sabe que está dentro de casa, e você procura e não encontra, você começa mesmo a ter ali alguns sentimentos de ira, porque, mas meu Deus, já procurei tanto, e às vezes se fosse uma cobra, quem sabe nos mordia, porque depois a gente vai encontrar no lugar que quem sabe você passou muitas vezes por ali e não viu. Mas, irmãos, o livro da lei estava perdido no templo, mas não era em vão. É porque foi feito agora, estava sendo proposta uma reforma do templo, pelo rei Josias. Sabe por quê, irmãos? Porque durante 57 anos, mais do que a idade de alguns aqui, inclusive a minha, esse templo ele ficou fechado. Esse templo não teve culto. O povo não adorou ao Senhor, e nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Durante 57 anos. E esse livro estava perdido porque, quando não tinha o culto, a bem da verdade, o que nós perguntamos é o que o sacerdote, no caso aqui do sumo sacerdote, o que é que eles estavam ensinando, o que é que eles estavam passando para o povo? Nada, porque não tinha, apenas tinham os títulos, por causa dos reis, 2 reis, que assumiram o trono de Judá, do reino do sul, e esses reis foram profundamente errados nas suas condutas, e o culto, a celebração ao Senhor, o templo,
ele estava sendo totalmente desprezado. Então, quem encontrou o livro foi o sumo sacerdote, Ilquias. Na reforma do templo, ele entra e ele encontra esse livro perdido no templo. O templo possivelmente em ruínas. O templo em ruínas, porque não havia culto. E inevitavelmente, irmãos, nós notamos que essa atitude de encontrar o livro, eles foram imediatamente ao rei Josias, que já tinha uma conduta de temor a Deus. Josias assumiu o trono de Judá com 8 anos de idade, um menino. Mas aos 28 anos, porque no 18º ano dele, ou um pouquinho menos, ele propõe essa reforma do templo. E não era apenas uma reforma do templo. Quando ele ouve as palavras desse livro, ele rasga as suas vestes. E ele diz, mas o que é isso que nós estamos fazendo? Porque a ira do Senhor tem se acendido contra a nossa nação, porque não nos enganemos. Durante esses 57 anos de desvio do povo de Israel, do reino do sul, a mão do Senhor também pesava. Havia também muita luta interna. Os inimigos, eles adentrando, já ameaçando para tomar Israel. E nós percebemos aqui, quando o rei ouve, rasga suas vestes, ordena que fossem buscar o Senhor, consultar o Senhor, através dos profetas do Senhor, que nesse tempo eram preservados, escondidos muitas vezes, para não serem mortos. E nós notamos claramente, irmãos, aqui nesse texto, pelo menos três pontos fundamentais, porque nós precisamos de um retorno à palavra de Deus, já trazendo para as nossas vidas, como lição desse episódio. O primeiro aspecto é que nós precisamos de um retorno à palavra de Deus quanto à doutrina bíblica. Quanto à doutrina bíblica. No tempo de Josias, a ausência do livro fez com que o povo se desviasse dos propósitos de Deus. Note no versículo 13, você pode ler na sua Bíblia. Nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Faltou obediência à doutrina. E parece que para alguns crentes hoje, quando se fala em doutrina, é aquela coisa chata. É aquilo que muitas vezes nós não queremos investir tempo. Investimos tempo com tantas outras coisas, mas quando se fala em doutrina, ainda soa como enfadonho para alguns crentes, principalmente os crentes de hoje, que nós estamos inseridos. Porque a doutrina aqui é a doutrina dos apóstolos, é a palavra revelada de Deus. E durante 55 anos, irmãos, no reinado de Manassés, um rei mau, um rei que fez coisas que, quando a gente lê do versículo 1 até o 16 do capítulo 22, que depois você pode ler em casa, segundo Reis 22, de 1 a 16, dá o currículo terrível, trágico do rei Manassés. Um rei que chega, irmãos, convenhamos, até colocar os seus filhos para serem queimados pelos ídolos, ou diante dos ídolos daquele tempo. Que coisa louca. Por isso que quando a gente lê a história de Abraão, e aí a gente ouve e lê, e vê Deus pedindo a Abraão o filho, você tem a certeza de uma coisa, que jamais aquilo aconteceria. Porque Deus não condenaria algo e depois faria, mesmo ele sendo Deus. O que ele queria era Abraão. O que ele queria era a prova da fé de Abraão. Porque durante 25 anos Abraão esperou aquele menino. E aquele menino, quem sabe, podia ser um Deus na vida de Abraão. Como muitas vezes tem filhos que são para os pais deusinhos. Deusinhos. E aí nós chegamos à conclusão, irmãos, que durante 55 anos de penúria, um estado
espiritual da nação e no estado político. Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, os irmãos sabem muito bem, quando a coisa não está bem na espiritualidade de uma nação, pode vir o governante mais habilidoso que for, pode até fazer algumas coisas, mas não terá o êxito, porque falta a base. Falta a base. E no reinado de Amon, filho de Manassés, durante 2 anos também, de desvio espiritual, o povo adorando a Baal, Manassés mesmo fez ídolos, construiu, fez oferendas a Baal. Isso os irmãos vão ver o currículo de Amon, filho de Manassés, dos versículos 19 a 22 do capítulo 21. Então, irmãos, hoje nós temos a presença do livro, mas se nós formos analisar bem, não temos usado como deveríamos. Hoje nós temos o livro em nossas mãos. Hoje nós levamos e temos ele em diversos formatos. Alguns de nós aqui, nós acordávamos de manhã e víamos os nossos pais lendo o quê? Não eram jornais, não era vendo a TV, ou vendo um celular, não, até porque não tinha nesse tempo. Nós somos acostumados, vê se não era isso, vendo os nossos pais nas primeiras horas da manhã, lendo a Bíblia, lendo a palavra. E hoje nós notamos, irmãos, não estou exagerando em hipótese alguma isso, um desprezo à palavra. É inconcebível um estudante universitário ele ler livros e mais livros, obras e mais obras, da sua área de trabalho, e não ler a Bíblia, não ler as Escrituras. E o pior de tudo isso é se nós ouvirmos assim algo como: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, está uma correria. Então, irmãos, é preciso saber diferenciar nas Escrituras, na doutrina. É claro o que é doutrina, o que é costume, aqui em outro momento, até porque o ano passado, ano atrasado, nós trouxemos à igreja uma palavra trazendo a diferença entre uma coisa e outra. Tem muita gente pensando aí usos e costumes como se fosse doutrina, e eles não são. Neste ramo há radicalismo, é claro, lamentavelmente, mas também há liberalismo, porque tem gente lendo as Escrituras e fazendo flexibilizações, concessões que o texto não autoriza. Há uma deturpação, irmãos, das grandes doutrinas bíblicas, fundamentais, a ponto de nós percebermos hoje pastores de grandes igrejas, inclusive batistas, infelizmente, trazendo um discurso estranho para nós, esquisito, que a Bíblia se adeque à situação do hoje, do agora. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso é um reflexo da questão doutrinária. Então é preciso sim um retorno à palavra de Deus quanto à sua doutrina. Mas, num segundo momento, precisamos de um retorno à palavra de Deus quanto ao culto ao Senhor. Quanto ao culto, 57 anos sem culto. A ideia que nós temos é essa. E quando tinha nos bastidores, não era no templo. Porque uma das coisas nós precisamos dizer em alto e bom som. Nós entendemos o que é pandemia, estamos vendo aí. Mas ninguém venha dizer para mim e para você como eu devo cultuar. Principalmente alguém que não faz parte daquilo que eu creio, da minha fé. Nós não saímos aí dizendo, muitas vezes, o que deve ser feito. Eu mesmo não entro em área que eu não conheço, não dou palpites. Posso até comentar na intimidade com alguém, mas como é que a gente vê hoje
Gente que nunca pisou os pés na igreja, não tem o princípio da palavra. Eu não sei nem como é que está a vida dele. E ele dizer como eu devo cultuar. Que negócio é esse? Então, o culto ao Senhor, ele precisa de um retorno, de um norte da palavra. O elemento norteador do culto cristão, já falamos aqui, reiteramos, deve ser a palavra. É a palavra quem deve dar os temas dos atos do nosso culto. Aqueles que tomam parte no culto precisam ter uma vida devocional marcada pela leitura e meditação na palavra. A partir do púlpito, o pastor que não lê a Bíblia, ele vai ensinar o quê? Vai ensinar outras coisas no púlpito? Num lugar que é para pegar a palavra? Ele vai ensinar o que é autoajuda? Ele vai ensinar outros valores que não sejam os valores e os princípios da palavra? Podemos até beber de outras fontes, mas a palavra é o ensino da palavra, é a pregação da palavra. E nós notamos claramente, irmãos, que aqueles que tomam parte, a partir do púlpito, até os que tocam, os que cantam, os que servem nos bastidores, o crente, de uma forma geral, precisa ter uma vida devocional de leitura da palavra. Internato no seminário, não se era admitido, quando fiz, se ler nada no momento que era para ler a palavra. 40 minutos de Bíblia, todos os dias. 40 minutos. E quando você botava um livro perto, alguém chegava, parece que o monitor denunciava, sabe? Porque tinha um monitor, né? E aí se chegava a direção, ou o próprio monitor, e dizia, ó, tira o livro, porque agora é Bíblia. O livro é depois. O livro teológico é depois. Primeiro é a Bíblia, só Bíblia, lendo. Confunde-se muitas vezes, irmãos, no culto ao Senhor, unção com emoção. É algo que nós temos que frisar aqui. Unção com emoção, poder com barulho, flexibilidade litúrgica com euforia, num culto. E a palavra fica de lado. Não apenas a palavra pregada, proclamada como eu estou fazendo aqui, mas a palavra norteando o culto. Nós precisamos cantar a palavra. As nossas canções, já falamos aqui, reiteramos, elas precisam, ou coisa maravilhosa, irmãos, será se nós cantarmos a palavra. E nós vemos uma necessidade de retorno no culto para a centralidade da palavra. Os atos de culto, muitas vezes são estereotipados, copiados. A cópia é a regra básica. Tem que fazer igual aos que os outros estão fazendo. Porque lá está cheio de gente. É claro, no momento anterior à pandemia, quem sabe até nesse momento mesmo. Está lotado de gente. Então nós precisamos, o argumento é fazer igual àquele segmento, àquela igreja. E quando às vezes a gente ouve isso, a gente tem que pensar, pastor Flávio, 2 vezes, pedir misericórdia e respirar fundo para poder responder em amor. E dizer que nós não estamos obrigados, como igreja local, nem como batistas, porque batistas, irmãos, têm uma avenidona para a gente transitar. Uma avenida enorme. Às vezes você pode entrar na igreja batista e dizer, eu estou na igreja batista mesmo. Porque nós não somos litúrgicos. Batistas não. Nós temos uma ordem do culto. Mas atos litúrgicos, rituais que temos que fazer obrigatoriamente, temos o tripé do culto. É o que o tripé do culto? Oração, canto, palavra. É o tripé. Oração, canto, palavra. E aí às vezes a gente ouve, diz, pastor, tem que fazer igual. Uma igreja, irmãos, a bem da verdade, aqui vai um pouco de desabafo pastoral, de 107 anos, 108 anos de história, onde quando a gente chega, modéstia à parte, diante dos círculos de pastores e de outras igrejas, o pessoal
reverencia e diz: puxa, a primeira igreja batista de Aracaju, imperfeita, né? Somos sim. Mas que zelo, que cuidado, não é? Que história bonita. Muitas vezes nós queremos, no afã de dizermos que estamos crescendo, muitas vezes pegar esse caminho do desespero, eu chamo o caminho do desespero para alguns, fazer a cópia, quando nós devemos ser, num mundo de tanta cópia que nós temos, nós devemos manter a nossa originalidade. A nossa originalidade. Mas, irmãos, nós vamos a um terceiro e último aspecto, que nós precisamos de um retorno à palavra de Deus quanto à conduta cristã. Note bem, o retorno quanto à doutrina cristã, quanto ao culto ao Senhor, a palavra norteando, doutrina e culto, que é culto aqui, mas é culto em casa, é culto onde eu estiver, porque a minha vida deve ser um culto. Eu não quero aqui espiritualizar toda a sua vida, porque existem momentos que são humanos, mas a nossa vida é uma vida de devoção integral, e deve ser, até no lazer e nas brincadeiras. Nós fazemos para agradar, ou para não desagradar ao Senhor. E quanto à conduta, a conduta cristã. O versículo 13, lá no finalzinho, diz assim: de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. A nosso respeito. Nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com aquilo que está escrito a nosso respeito. A palavra de Deus, irmãos, é o termômetro por excelência para acusar o nosso estado espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, a palavra de Deus vai estar apontando o dedo para você, ó. Vai estar apontando para mim. Porque é ela quem é o termômetro, não é a opinião dos outros, não. A palavra de um amigo e de um irmão em Cristo vale muito. Quando é dada em amor, com o cuidado fraternal que nós precisamos, claro. Mas o termômetro da minha vida espiritual é a palavra. É a palavra. Ela é quem vai dizer se eu estou com uma conduta correta ou uma conduta errada. É ela o termômetro, é ela o norte. A palavra de Deus, irmãos, ela é tanto termômetro que é possível que muitos dos problemas que nós temos é porque nós não estamos vivendo segundo os princípios da palavra de Deus. Pode ter certeza disso. É possível que muitos dos nossos problemas que nós enfrentamos individualmente, como família, como igreja, como nação, como mundo, é porque nós estamos desprezando a palavra. E não existe bênção. Você pode chorar, se espernear, gritar, jejuar, mas não existe bênção onde não há obediência. A obediência antecede a bênção. Filho, quer ser abençoado? Filha, quer ser abençoada? Se os seus pais estiverem em exercício correto da paternidade e maternidade, obedeça-os. No mínimo, ouça-os. Ouça-os. Pare para ouvir, principalmente se você está debaixo do mesmo teto. Ou não. Porque não deixa de ser pai e de ser mãe. Até o dia que aí você vai chegar à conclusão que não é possível mais compartilhar nada mais. Porque eles não têm condições mais de nortear a nossa vida, nos ajudando com conselhos. Como eu tenho com a mãe agora com um grau de Alzheimer altíssimo, e alguns aqui vivem também nessa mesma situação. Mas quantas vezes, quantos puxões de orelhas espirituais, e alguns até físicos mesmo, vai fazer não, menino, né? Porque não adianta fazer num mezarrão, coisa de louco isso. É do que criança é que a gente vai dizendo, vá para ali meu filho, quando ele tema, você pega pela mão e diz, vá lá, que seu pai está dizendo.
venha para cá. Quando cresce, palavra, coração, né? Coração. Palavra, diálogo. Diálogo. Nós não temos recebido mais bênçãos do Senhor, não temos crescido mais, avançado mais, porque nós temos desprezado a palavra, irmãos, como crentes. Isso eu estou dizendo para mim. Eu já li mais a palavra de Deus, eu já meditei mais na palavra de Deus. E não adianta botar desculpa, mas a corrida pastoral, tal. Não, nós precisamos. Como é que eu vou fazer ministério pastoral sem ter a palavra, sem ter uma vida de oração? Como é que eu vou ser crente, só esperando pela vida e sob a tutela de alguém, se eu não busco a palavra, se eu não busco o alimento, se eu não busco a conduta? Moody disse que de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão você. De 100 pessoas, 99 pessoas vão ler a sua vida, vão estar de olho, arregalados para você, vendo o que você faz, o que você deixa de fazer, quando você sai, quando você entra em casa, com quem você sai, olhando sua conduta. Se tiver aquele amigo que você bota na geladeira, se é aquela geladinha, a cerveja que para alguns é normal, mas eu, particularmente, nunca concordei de crente beber cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, salvo, alguém um dia estava comentando comigo, aliás, recentemente, sobre o vinho. Eu tenho um posicionamento pessoal, eu não faço uso. Conheço, não se escandalize não, pastores que usam o vinho de forma moderada. Mas, irmãos, existem coisas que não é bom nem tocar, porque causam escândalo. Escândalo. Porque as pessoas estão lendo a nossa vida, fazendo a leitura da nossa vida. De 100, 99 estão lendo você. Quantos cristãos protelam reformas espirituais e de conduta em suas vidas, que se arrastam sempre para o próximo ano? A reforma deve ser feita agora, nesse momento. E aí fica empurrando. Já pensou se Josias chegasse e dissesse, não vamos fazer não, vamos cuidar da casa do rei primeiro, vamos lá fazer a reforma na casa, no palácio, depois, e já eram 18 anos do seu reinado. Depois a gente vai, aí se sobrar tempo, se sobrar prata, a gente aí investe na casa. Vamos empurrando aí, lá para frente. O livro da lei continuaria perdido lá, o povo desviando, penando, e nós não estaríamos aqui contando a história maravilhosa do rei Josias, porque teve um avô péssimo na sua conduta, um pai também, que de forma trágica até Amon, ele perdeu a sua vida, porque intentaram contra a vida dele, e os seus próprios súditos o assassinaram. Mas Josias veio temendo ao Senhor e fez a reforma. Não, vamos fazer a reforma, traga a prata aí, vamos lá aprontar a casa do Senhor, ela tem que estar. E aqui para nós a casa do Senhor é aqui, a gente, ó, aqui esse templo. Porque não adianta esse templo estar aqui, inclusive esse templo, se a gente tirar a gente daqui, não tem sentido nenhum. Porque somos nós que damos a vida aqui. Quando nós vamos casar, eu particularmente deixo claro aos noivos, digo, meus queridos, quem vai dar vida à casa de vocês, ao apartamento, à casa simples, quem sabe aquele quartinho que vocês vão morar inicialmente, são vocês, que devem fazer da casa um lar. Da casa um lar. Então, quantas reformas nós estamos colocando para o próximo ano e próximo ano? Quantos até começam a fazê-las, mas sem base na palavra de Deus? Vamos fazer a reforma. Chega, Senhor, a partir desse ano, vou fazer isso e aquilo, mas sem base nenhuma. Vai, depois perece. Então,
Então, irmãos, eu quero deixar aqui, só recapitulando, esses 3 pontos, em relação a retorno à palavra de Deus. Retornarmos quanto à doutrina bíblica, quanto ao culto ao Senhor e quanto à conduta cristã. Que Deus nos ajude. E Ele nos ajuda. Eu não sei se nós estamos nos ajudando. Essa é a questão. Para que nós possamos, na realidade, promover, pelo Espírito de Deus, uma reforma aqui nesse templo. Aqui nesse templo, igreja. Não o espaço físico, mas a igreja do Senhor. Em nossa família, a reforma do Senhor em nossa família, começando por mim, começando por minha vida, começando por sua vida. Amém? Me acompanhe nessa oração. Senhor, muito obrigado. Obrigado que a tua palavra foi explanada, Senhor. Ó Deus, que cada pessoa aqui presente e os que nos acompanham pela internet possam de fato retornarmos à palavra. E se já temos dado valor, porque ai de nós se não dermos, que possamos dar mais ainda à palavra do Senhor. Muito obrigado por tê-la como não apenas um material de estudo, mas a norteadora de nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.